Oi, pessoal. Estou aqui hoje para uma série de entrevistas super especial. Vou esperar o pessoal entrar, tá bom? Estou super animada. Essa semana a gente vai começar com um módulo, né? A última semana da Academia CJ Mink. A gente vai começar com um módulo de participação social, que é tão importante, né? Sempre foi importante, mas agora passou para urgente, né? Então eu estou esperando a minha convidada muito especial entrar hoje, tá? Peraí. Não, vou esperar ela me mandar a solicitação. Deixa eu ver se é ela aqui, peraí. Não, ainda não é. Daqui a pouco ela chega. Tudo bem, Gi? Então, algumas pessoas estão me cumprimentando. Oi, Gi. Obrigada por vocês estarem aqui. Hoje o papo vai ser muito bom, assim como a semana inteira. A gente vai ter 3 mulheres compartilhando aqui comigo sua história, suas inspirações e dando muitas lições pra gente, principalmente nesse momento, tá? Vou esperar ela entrar, que ainda não sei, acho que deixa eu ver se já são 5 horas. São 5 horas agora. Hoje eu vou falar com a Regina Esteves, do Comunitas, tá, gente? Eu vou só esperar ela entrar aqui pra fazer com que ela entre na live com a gente, tá? E essa semana a gente ainda tem a Carola Matarazzo e a Irina Bulara, do Renova. A Carola é do Movimento Bem Maior e a Irina é do Renova, tá? Então eu acho que essa semana promete. E depois de mim, Juliana Paz, né, gente? Então essa semana tá muito boa. Deixa eu ver se ela já colocou aqui. Não, ainda não. Fiquem comigo mais um pouquinho, tá? Pra gente começar a nossa conversa. Eu sempre tenho as minhas perguntas. Depois se der tempo, a gente abre para as perguntas depois, tá? Tenho aqui 10 perguntinhas que eu queria fazer para ela e depois a gente abre, tá bom? Se vocês quiserem já colocar alguma pergunta aqui para eu olhar, tal, eu já vou ficar de olho. Deixa eu ver se ela já tá entrando. Um minutinho só. Aqui, peraí. Recebi uma solicitação. Peraí. Não é dela. Só mais um pouquinho. Deixa eu ver. Não entrou. Peraí. Tem uma pergunta. Não é. Não é minha convidada. Oi. Deixa eu só explicar, gente. Vou aproveitar que a gente ainda tá esperando a Regina. Meu nome é Alessandra. A Regina chegou. Peraí que eu já vou chamar ela pra entrar aqui. Deixa eu ver se ela já tá no pedido aqui. Não, já tá entrando. Nossa convidada chegou, boa. É só me mandar a solicitação, Regina, que eu já te libero aqui. Peraí. Sei que ela já tá na nossa live. Não. Fiquem aqui porque o papo vai ser bom, tá, gente? Não vamos perder. Pronto. Acho que ela entrou aqui. Não, não foi ela. É só mandar a solicitação. Peraí. Pronto. Colocando a nossa conversa. Entrou! Oi, Regina! O mais difícil não é a conversa, o mais difícil é a gente fazer a live funcionar. Total, tem que dar certo. Tem que dar certo. Regina, primeiro lugar, em nome da Academia CJ Mink, eu queria agradecer a sua presença aqui. É muito engraçado que algumas pessoas, quando souberam que eu ia falar com você, as pessoas me mandaram mensagens. É ótimo, porque ela é muito inspiradora. Eu falei, é o que a gente mais... Eu falei, se tem alguma coisa que a gente está precisando, a gente sempre precisou de inspiração, mas agora a gente está precisando muito. A gente até tinha conversado, você que deu a ideia da gente fazer esse módulo também chamado de participação social, né? Que é muito mais além só de uma solidariedade que a gente está vendo nas pessoas. É uma conversa muito maior que isso. Então eu queria te agradecer por esse tempo. Eu acho que um dos objetivos que a gente pensou nisso é inspirar as pessoas, né? Assumirem um protagonismo maior do que elas estavam antes. E eu acho que você tem muito a contribuir. Então, eu vou separar aqui algumas perguntas para você. Se der tempo, a gente vai abrir depois para as perguntas, tá? Legal. Mas eu queria começar, Regina, a Regina hoje, ela coordena Comunitas, né? Mas eu queria que você contasse um pouco a sua história até você chegar ao Comunitas. Legal. Obrigada, é um prazer estar aí com vocês. Até a gente está com outra mulher inspiradora aí, no momento que ontem eu ouvi até do ex-ministro Mandetta que o papel das mulheres nesse momento está sendo assim fundamental.
porque até de várias questões, mas a sensibilidade da mulher, até para provocar os homens, nesse momento está sendo considerado como uma estratégia, até mesmo de política pública, para a gente ter uma ideia desse poder, né? Mas obrigada por estar aqui com vocês. Acho que para quem me conhece deve estar achando estranho, porque eu sou aquela pessoa que detesta exposição. A gente que perde. A gente que perde. Tem que vir mais, tem que vir mais. Mas é no momento que quando a gente fala, se for por uma causa, e aí é onde mexe com o coração, então por isso até que eu estou com vocês, vou tentar ser muito transparente. Eu comecei minha carreira da iniciativa privada muito cedo e tive uma oportunidade de um convite para ficar somente um mês, ou no máximo 3 meses em Brasília, quando estava se montando o governo Fernando Henrique. E dá para imaginar que eu me apaixonei acho que talvez não pela política, mas pela administração pública, por essa possibilidade que a gente tem de transformar e fazer tantas coisas legais, e isso acho que foi o que me pegou, e eu acabei abandonando minha carreira. Eu fui pró-reitora de universidade muito cedo, com 23 anos, já tinha feito mestrado, e eu acabei mergulhando nisso, e aí eu continuei realmente fazendo esse movimento entre iniciativa privada, sociedade civil, mas sempre em prol de uma causa pública, e quando a gente fala causa pública, a administração pública está muito vamos dizer assim, no meio disso tudo. Então, eu acabei aí fundando várias organizações de educação de jovens e adultos, de educação, várias outras coisas, e hoje na Comunitas talvez é onde a gente consegue concentrar parte desse legado, que é justamente a gente mobilizar os vários setores em prol de uma agenda que seja do Brasil. Até porque, né, Regina, a gente vê que existem esforços que podem vir das áreas separadas, mas quando ele é junto, ele é mais potente. Né? E se a gente pensar, tem uma coisa que assim, é muito interessante, né? Assim, eu sou super defensora da sociedade civil, dos movimentos sociais, a gente está vendo aí que show que está sendo dado de participação da sociedade civil. Mas a gente tem um problema que a gente não tem governança. Cada um faz por si, no seu território, como imagina que aquilo é. E quem é que tem esse poder de gerar uma governança e potencializar os esforços? É a administração pública. E a gente está no momento que a sociedade coloca, às vezes, muito na mesma balança uma questão política da administração pública. São coisas diferentes. A gente precisa do político para ter administração pública, mas a administração pública a gente tem aí pautas de impacto, a gente tem servidores, você tem pessoal técnico trabalhando nisso tudo. Então, acho que é um momento também, até essa pandemia acho que mostra muito isso, o quanto se a gente tem um governo estruturado, com gestores públicos de carreira, com políticas de mais de médio e longo prazo, talvez a gente consiga minimizar muitos impactos negativos. E eu acho que é isso também que está muito aí como sociedade para a gente dizer, esse governo também é meu, não é aquilo que eu só votei, ele também é meu, tem que estar junto. É o The Day Next, né? Depois de eleito, como é que a gente faz essa participação? Eu acho que isso também já é papo até para uma conversa, porque como é que a gente está perto dessas pessoas para cobrar? A gente vai ter a Irina do Renova, que falou muito bem de você também. Foi uma das pessoas que falou, ela falou, nossa, você vai falar com a Regina e tal. Linda. Que é justamente como a gente acompanha esse trabalho, né? Entender que política não é longe da gente. Política é o que afeta a nossa vida, né? E a única forma da gente fazer essa mudança que você fala de potente, de juntar a iniciativa privada com a iniciativa pública e todo mundo junto. E eu acho que volta para aquela questão de uma política de Estado, não deste governo, né? Tem que ser uma coisa de Estado, não especificamente do político que está no poder, porque aí a coisa dura, né? Aquilo que você falou, de efeito duradouro, de longo prazo. E assim, uma coisa que eu queria te perguntar também, porque você tem um monte de energia e agora você está canalizando ela, graças a Deus, para a gente, para um bem maior. Quando que você se deu conta que você era uma empreendedora social? Quando eu me dei conta, é uma coisa que eu acho que assim, é difícil, porque quando eu volto à lembrança, eu percebo que na escola, quando eu tinha, sei lá, meus 10 anos, eu já estava lá tentando mobilizar algumas agendas. Então, acho que isso veio muito forte de mim, talvez aí veio uma inspiração muito forte do meu pai, que foi um grande empreendedor. Mas e meu pai, por acaso, ele chegou a ser vereador. Então, assim, uma coisa que passou na carreira dele e hoje eu vejo como isso me inspira. Mas eu acho que eu me dei conta, assim, de que realmente é isso que eu gosto de ser, que me orgulha. Eu sou conselheira de alguns conselhos corporativos, eu tenho a minha parte privada, mas assim, o que me orgulha quando falo empreendedora social, porque é aquela coisa que eu sei, assim, sabe aquela coisa de desafio e de você falar o seguinte, como é que eu consigo engajar a gente para esse desafio? Tem muito isso de acreditar nas pessoas, acreditar nessa capacidade que a gente tem. Então, eu sou muito de realmente estimular. Então, eu acho que veio muito cedo isso para mim.
mas eu acho que eu me dei conta mesmo quando, assim, acho que talvez o primeiro desafio, que foi, por exemplo, coordenar uma cooperação de língua portuguesa em vários países de língua portuguesa. Então, quando você fala um baita de um desafio tal, você fala, não tinha nem noção, então vamos lá. Essa pandemia, para mim, é um grande desafio de testar eu como empreendedora, porque nós não temos receita. Não. Nem mesmo Ninguém os tem, né? médicos. Não. Ninguém tem, nenhum país, nenhuma Nenhum. profissão, ninguém. E aí é nesse momento que você se vê como empreendedora, que você fala o seguinte, eu tenho um desafio e eu vou lá tentar buscar soluções e somar. Eu acho que isso está muito. Então, isso que eu acho legal, Alessandra, a gente assim, super provocar aqui todos os nossos colegas. Todo mundo tem um lado empreendedor, sabe? Porque desafios a gente tem sempre na vida. E aí cada um busca suas ferramentas para esse desafio. Quando a gente fala de empreendedor social, é quando você pensa realmente no teu impacto também coletivo. E acho que essa pandemia está exercitando isso em todo mundo, não é só na doação, porque a gente vai ter que ter uma mudança de comportamento no coletivo. É isso que está colocado, acho que, como um grande desafio para a sociedade. Então, todo mundo tem um pouco desse empreendedorismo. Aí é o quanto cada um se dedica, coloca esforço, ou está no momento da vida de se colocar. Mas eu acredito que todos são empreendedores sociais, porque a gente não vive sozinho. A gente vive no coletivo. Se a gente vive no coletivo, você tem que ter essa menção de pensar como é que você interage com o coletivo, né? Você falou uma coisa que eu não queria deixar passar, que é essa questão da gente pensar em projetos mais de longo prazo. Não é que eu não acredito, eu acho que a gente já está numa outra fase. A gente sempre falou muito em controle social, isso é comum, né? De dizer controle social, como é que a gente vota, o controle do meu voto. Eu acho que a gente está numa outra fase, que é de participação mesmo social. Porque o controle social, você tem uma colocação que você está de um lado e que você vai fiscalizar o outro. Isso é legal, tem que acontecer, mas eu vou dizer, já tem vários órgãos públicos que têm essa função e talvez eles é que têm que cumprir mais essa função. Quando a gente fala de participação social cidadã, é quando você fala assim, mas qual é o meu papel nisso? Como é que eu também posso estar junto e ser mais efetivo? Então, acho que a gente está no outro patamar, o mundo mostra isso e o Brasil também. O quanto eu, cidadã, posso também interferir para que eu tenha uma política, como a gente está dizendo, de Estado. Então, vai por aí. Eu votei em que eu votei, eu nem lembro. Então, quer dizer, tem muito esse papel nosso de exercitar primeiro também o nosso papel cidadão para depois até pensar como é que isso é mais efetivo. Total. E é engraçado, Regina, que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas têm o telefone do gabinete do político que ele votou. Então, assim, eu acho que a gente, assim, também essa coisa de você exercer essa cidadania, tem essa questão de accountability, né? Você simplesmente cobrar dessas pessoas, ir atrás, que passa por um movimento muito maior, como você falou. E eu acho também uma coisa que você falou aqui, um pouco da sua história, do governo Fernando Henrique, você teve como mentora a dona Ruth Cardoso, que foi para mim uma figura, eu lembro de ser bem mais nova e eu lembro de olhar para ela com um olhar assim, nossa, que primeira dama, assim, sabe? Que figura, né? E eu, quando eu li essa história e vi que você tinha trabalhado junto com ela, eu falei, nossa, quanto você deve ter aprendido de estar do lado dela, né? Ela foi a primeira dama que abriu, que olhou para esse social aqui, né, no nosso país. Então, eu queria saber quais são as lições que você aprendeu com ela. É a pessoa que talvez mais me influenciou mesmo na vida, não só profissional, como empreendedora social, mas como formação também cidadã. Dona Ruth, ela tinha uma sensibilidade incrível. E partia até disso, ela dizia, eu não sou primeira-dama porque ninguém me elegeu como primeira-dama. Eu sou a esposa de quem foi eleito como presidente. Mas isso mostra uma posição dela muito clara de saber o que é uma posição privada do que é uma posição pública. E a responsabilidade que essa posição pública traz. Isso hoje, acho que a gente tem que valorizar mais no Brasil. Está tudo muito misturado. E acho que essa postura de você saber o que é uma função pública e o que é o teu papel privado não pode se misturar mesmo quando você está numa função pública ou no caso de um político. A dona Ruth tinha isso muito claro. Ela me influenciou de diversas maneiras. Acho que primeiro nisso de realmente exercitar o meu empreendedorismo social. Tive muita oportunidade de criar, fazer coisas com ela. Mas a doutora Ruth, como ela era uma antropóloga, ela tinha muito isso. Eu vou até aqui contar para vocês, que é o meu desafio até agora desse mundo à distância. Que ela falava assim, observe o cafezinho. No cafezinho a gente conhece as pessoas. Olha. Então você faz tal toda a reunião, mas o cafezinho é que você vê, né, como que é cada um. Então ela tinha muito isso de observar e tirar o melhor de cada grupo, de cada setor da sociedade, de imaginar que todos têm um papel e como é que eu valorizo cada papel desse. Então isso eu acho que está muito na marca de tudo que eu faço. Assim, nenhum projeto nosso você vai ver que tem alguém sozinho, um setor sozinho.
é sempre muito isso, você tentar somar diversas competências e valores, e é isso que faz o todo ser maior. Então, a doutora Ruth, ela passou muito isso e ela exercitou isso em vários temas, tanto na parte do governo, como com as organizações sociais que ela criou, e eu acho que ela deixou muito essa mensagem. Naquele momento, a gente falava em parcerias. Hoje é muito comum falar em parcerias, mas vou dizer, no governo Fernando Henrique, quando ela estava começando, era uma coisa que até dizia, mas como é que é parceria de público com privado? Era algo assim que ela deixou, acho que essa marca, esse legado muito grande, que hoje acho que é até muito maior. A gente fala em governança compartilhada, que é quando você, Olha, além de você somar, você faz parte do board. Isso que eu quero dizer do board é o seguinte, você está lá junto com o desafio. Então, hoje a gente trabalha muito essa concepção até mais ampla, mas vem, vou dizer assim, de um legado que ela deixou. E eu acho que ela deixou esse legado de um exemplo de primeira-dama, que respeitou muito esse papel dela, de respeitar todas essas potencialidades dos setores. E eu vou chamar a atenção aqui uma coisa que eu acho que era muito dela e que eu sinto muito falta, de valorizar até mesmo as organizações sociais. A gente está vendo aí o show que elas estão dando dessas comunidades mais vulneráveis. Eu vejo, por exemplo, aqui a CUFA, que é a Central Única das Favelas, tem feito um trabalho brilhante de logística. Então, acho que assim, eu sinto falta até da gente estar no momento que a gente precisa valorizar mais essas organizações. Elas estão fazendo um papel, às vezes, de Estado, de uma competência de política pública. Então, assim, se eu puder aqui dizer o seguinte, quem homenagearia hoje são essas organizações sociais que estão dando um show de competência, efetividade e de muito respeito às comunidades que mais precisam. Não, eu acho que assim é uma lição, né, Regina? Eu sempre fui muito defensora do terceiro setor, especificamente a CUFA, eu conheço o Preto Zezé, já viajei com o Preto Zezé, tipo assim, as mães da favela, né? Tipo assim, conheço um pouco das pessoas de lá. Eu acho assim, é uma realidade que a gente não conhece. E a gente tem que valorizar quem conhece essa realidade, porque às vezes a gente nem sabe o que a gente quer, o que a gente pode fazer para ajudar. Então, às vezes, você vai com... Até a gente vai chegar nessa pergunta em algum momento. Você vai com a cesta de alimento, mas a pessoa não tem dinheiro para o gás. Então, assim, eu acho que, se você falou da CUFA, eu tenho o maior respeito pela CUFA. Também o Edu, do Gerando Falcões, né, que juntou... E eu acho que junto, a gente fala essa coisa que você falou de juntar todo mundo. Ele juntou uma empresa que ia fazer o cartão com o dinheiro das pessoas para fazer aquele vale alimentação. Porque, assim, a gente tem um problema no Brasil também, que a gente não conhece, a gente não tem o número das pessoas, a gente não consegue fazer esse dinheiro chegar. Então, assim, as ONGs, elas têm não só essas pessoas, elas sabem quem são essas pessoas, elas têm a logística e elas têm capilaridade. Né? Que, assim, a gente não tem essa capilaridade. O governo não consegue, do dia para a noite, depositar o dinheiro na conta das pessoas. Como você vai trabalhar sem as ONGs? Né? Assim, é impossível, eles vão chegar lá. Então, acho que a gente tem que valorizar muito. Todas estão super mobilizadas com a Covid, né? Eu falei dessas duas, mas tem Projeto Arrastão. Você também deve trabalhar com milhões de organizações super sérias e bacanas. Eu acho que a gente tem que falar disso também. Até porque, naquele auxílio, quando o governo vai ajudar as PJs, tirar a ONG dessa ajuda é muito injusto, né? Porque agora é que elas estão precisando desse dinheiro, desse recurso, para poder fazer esse trabalho, que a gente não vai conseguir fazer, o Estado não vai conseguir fazer esse trabalho, nem iniciativa privada, né? Então, assim, não, aqui, Regina, eu falaria com você 24 horas. Eu tenho que ficar aqui focada nas coisas, senão eu falaria 24 horas. Mas, muito assim, bom. Eu vi porque eu também sou apaixonada por esse tema. Eu não tenho essa vivência, né, que você tem nessa história, mas, assim, eu acredito tão nisso, nessa união, e de que tem muito potencial nas pessoas para ajudar de uma forma maior, que não é exercido. Né? Porque você falou da gente ter que acordar para isso, né? Cada um tem o seu. Tem alguém que pode ser bom de angariar recurso, outro pode ser bom com tecnologia. Todo mundo tem uma habilidade que pode ser usada, né? E a gente tem que acordar para isso. Agora, falando daquelas missões impossíveis que você tinha falado, que você se atrai, né, por essas missões impossíveis, eu não sei se está ligado a isso, mas eu sou muito fã da história do Sérgio Vieira de Mello. Né? Que é aquele diplomata, que agora tem um documentário dele, tem uma história incrível, tem um documentário na Netflix, tem o livro dele, que foi escrito também. E você foi receber um prêmio dele, né? Num projeto que você fez no Timor-Leste. Por curiosidade, mas eu queria que você contasse um pouco desse trabalho. Eu acho que com o Sérgio, é um pouco como você provocou ali com a doutora Ruth. A doutora Ruth, eu tive uma vivência com ela muito maior, mas o Sérgio foi uma pessoa que me impactou muito. Eu assumi com ele o desafio, porque foi quando o Timor se tornou independente, não tinha ainda presidente, dá para a gente imaginar.
E eu desembarquei no Timor na época que a gente ainda via as casas queimadas. Era uma coisa assim horrorosa. A gente ficava num barco que você não tinha nem onde se hospedar. E o Sérgio, ele assumiu um papel ali pelas Nações Unidas como presidente do país. Então, toda a interação nossa de levar a língua portuguesa para o Timor-Leste é porque foi a língua de resistência e que eles conseguiram, inclusive, buscar essa independência. Então, o Sérgio, para mim, acho que assim, ele resumiu várias coisas, porque ele não estava no papel ali somente como diplomata. Ele estava no papel como uma relação humana, muito verdadeira, muito genuína, e por isso que ele construiu essa relação tão bonita em Timor-Leste, que ele é respeitado, a gente fala sempre no presente. Assim, mas assim, eu vivenciei com ele muitos momentos importantes ali do Timor, e que assim, era realmente ele genuinamente por uma pauta, por uma causa humana, né? Teve uma morte tão triste, tão trágica. Eu quase me mudei para o Timor-Leste a convite dele, Nossa, justamente Regina. que era para poder fazer um trabalho lá mais específico com a educação. Cheguei a pensar e assim, então assim para mim foi um marco importante. Receber, acho que talvez o prêmio dele foi só assim uma concretização de uma coisa muito especial, mas eu acho que muitas pessoas se dedicaram a esse momento de Timor e ele simboliza muito isso, sabe? Aquela coisa de você poder estar em qualquer outro país da Europa no momento que você teria um conforto, ou talvez uma estrutura muito melhor, e você se mudar para um país que você não tinha nem estrutura de onde a gente se hospedar. Era, assim, uma situação muito difícil e muito trágico. Então, é uma pessoa que tenho muito respeito. Já assistiu filme, livro, tudo mais, tudo que eu puder lembrar Demais. dele Não, e muito essa coisa que especial. você falou, né, Regina, eu acho que assim, o humano, né, você conecta emoções, né? Então, assim, você abre, você pode ter feito todo o estudo, você pode ter feito, sei lá o que, a preparação que seja, mas você olhar, estabelecer aquela confiança que ele estabeleceu no Timor-Leste, eu tô falando do que eu vi, do que eu li, não do que eu vivenciei que nem você. Mas, assim, faz muita diferença. Até o próprio caso da situação que ele morreu foi porque ele abriu uma porta de confiança, né? E eu acho que é o papel do diplomata. Então, assim, realmente, eu acho que o impacto dele vai ser... Eu lembro que na época eu fiquei muito triste. Foi em 2003, faz agora 17 Muito anos. triste. Eu fiquei muito impactada, sabe? Eu acho que também a história da Zilda Arnes, né, que também morreu numa missão. Também. Eu acho que são pessoas, Regina, que assim, parece que assim, é um filme mesmo a história da pessoa, né? Parece que a pessoa, não sei, tem essa missão, né? É muito maior, né? Louco, mas E você sabe o que me chama a atenção, Alessandro? Você está falando da Zilda Arnes, do Sérgio, mesmo do doutora Ruth e várias outras pessoas. E por isso até que eu brinquei com vocês, eu não gosto de exposição. Eu acho que são pessoas que você vê como genuinamente era uma causa de sociedade. E quando a gente mobiliza por uma causa de sociedade, você nunca pode colocar o teu eu na frente, ou você ter um projeto que seja, vamos dizer assim, de interesse privado. Então, até por isso que às vezes eu falo, a minha colega aqui de comunicação fala, você tem que ir lá falar tal, e eu tenho essa dificuldade, porque acho que toda vez que a gente mobiliza por uma causa, não é nosso. Isso é de um coletivo. claro. Então, essas pessoas, como Zilda, como Sérgio, como a doutora Ruth, deixam muito essa lição, que eu acho que hoje também é importante quando a gente está vivendo esse momento de pandemia. Ninguém tem o direito de explorar uma necessidade social. Ninguém tem o direito de explorar a pobreza, como a gente vê, por exemplo, esse desafio que a gente tem hoje. Causas humanitárias são causas do coletivo. E ninguém tem o direito de colocar isso como um interesse pessoal e, no caso do privado, também setorial. Então, acho que esse exemplo, para mim, é fantástico. Não, são pessoas que nos inspiram. E eu vou te chamar mais para falar, viu, Regina? Eu não vou deixar Tem muito tempo. Não vou deixar mais você escondida, não. Tá Outra coisa que eu ia te falar. Agora vamos falar um pouquinho sobre Comunitas. A rede Comunitas ou a Comunitas? Como é que você chama? A Comunitas, a organização Comunitas. É a organização Comunitas. Qual que é a missão de vocês? Explica um pouco para a gente. Justamente a gente estabelecer essa relação de parcerias entre privado e público, sempre por interesse público. Nós atuamos muito nessa transformação da administração pública, apoiando projetos estruturantes. Então, a gente vê assim que são dois desafios. A iniciativa privada, quando ela quer apoiar, em geral, ela pensa que ela tem que ter um projeto e vai lá e oferece esse projeto já formatado. E a administração pública tem culturalmente uma resistência a fazer parcerias privadas, dizer, mas ele vai ter algum interesse. Então, a gente atua muito fazendo esse tipo de modelagem para justamente gerar impacto em investimento privado. Então, o que a gente acredita é isso. Se você quer ter impacto, a gente fala tanto impacto social, como é que eu gero impacto social? Você só gera impacto social se você impactar uma política pública.
Senão você sempre vai estar com o teu projeto limitado, apoiando, mas é aquele público que você resolveu eleger. Então, essa é a nossa atuação já há alguns anos. Nós temos um programa até que chama-se Juntos, que é justamente para mobilizar e essa característica de você engajar. E é um programa que ele é todo feito com líderes empresariais que acompanham alguns governos. A nossa proposta não é você apoiar projetos isoladamente, mas você acompanhar governos durante um período, porque a transformação da administração pública não é de curto prazo. Você tem que trabalhar cultura, você tem que trabalhar formação, você tem que trabalhar vários desafios. E então é uma plataforma que a gente já está atuando, já estamos na segunda rodada já há 8 anos, e já temos de prefeito que hoje é governador e que continua no apoio, no caso, por exemplo, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Que tá no chão, né? Entre parênteses. Assim, desculpa, assim, eu acho que ele tá tendo uma, assim, não falando especificamente, não quero entrar muito nesse tema de política, mas eu acho que, assim, ele tá tendo uma atitude como é que eu posso dizer, transparência e, ao mesmo tempo, ação, né? Que eu acho que faz diferença, assim, para as pessoas, dar a devida urgência porque é urgente, dar a devida atenção porque é bacana. E tão novo, né, Regina? Eu acho que, assim, é muito legal ver, né? A pessoa tão nova, já tão ativa, assim. A gente está tendo o Rio Grande do Sul, na verdade, é o estado que tem um case, né, de administração disso, da volta à economia, de já pensar como é que vai ser, das bandeiras. Então, eu achei legal o exemplo. Esse foi um dos projetos que a gente fez agora do Rio Grande do Sul, e que estamos até replicando em outros estados, que é justamente isso. Não numa pressão que você tem que somente abrir e ter retomada, mas você, primeiro, gerar transparência, que você mencionou. Esses dados precisam estar públicos. Você precisa ter confiança do consumidor para dizer volte. Volte como? Como é que está a minha condição? Então, parte muito disso, você abrir os dados e gerar transparência. Você ter critérios muito claros de economia e da saúde que você possa compatibilizar regionalmente. Então, é um case muito interessante, nos deu assim, um orgulho muito grande, mais um projeto feito com ele. Lá já teve reforma de Estado e vários outros. E assim que a gente quer realmente, é inspirar que nós tenhamos políticos que levem esse tipo de projeto, como você falou, com uma visão de Estado e não de governo, que possa ter de médio e longo prazo. E agora uma dúvida, você é mais procurada pelos governos ou pela iniciativa privada? Os dois te procuram. Como é que funciona? Olha, nesse momento, acho que nós estamos assim, muito demandados pela administração pública por necessidade. Dá para imaginar, como a gente já estava atuando nessa pauta, então a gente está assim, com muitos projetos pelo país inteiro, ajudando desde saúde até os projetos de vulnerabilidade social, esses projetos de retomada, a gente está assim, com muitas frentes. E, assim, por incrível que pareça, acho que neste momento está tendo muita procura também da iniciativa privada, dizendo como que eu faço melhor agora? Porque não adianta você montar fundos. Só o dinheiro, que é muito importante, mas ele não pode não gerar impacto. Então, o que a gente mais tem feito, até eu estou num comitê aqui no caso do governo do Estado de São Paulo, a convite do governador, justamente ajudando nessa modelagem. Quem quer fazer doação, como doar, qual a melhor forma de doar. E eu defendo muito isso, quer dizer, você pode ter recursos, mas você tem que ter critério de atendimento, você tem que conseguir realmente saber que impacto e somar. Quando a gente faz uma coisa do privado somando com o público, você potencializa. E tem uma outra questão que isso a gente leva muito, que eu vou chamar a atenção, acho que para todos aqui, todos nós, cidadãos e cidadãs, é que é governança. Quando a gente estabelece uma relação de parceria com uma política pública, você exige uma contrapartida de governança. Você quer saber resultados, você quer ter transparência. Esse benefício, às vezes, é até muito maior que o próprio recurso. Então, eu estimulo muito a iniciativa privada, esses fundos maravilhosos que foram montados, dizer, olha, além de EPIs, além de apoiar com equipamento, apoie governança. Os governos precisam de apoio em planejamento, que é uma coisa que a iniciativa privada tem culturalmente na sua administração e que, em geral, na administração pública é sempre de curto prazo. Imagina, orçamento você pensa 2 anos, tem a lei que aprova o seu orçamento por 2 anos. Você pensa que é o governo planejado por 4 anos, sendo que você tem necessidades que são de médio e longo prazo. Então, isso a iniciativa privada pode colaborar muito com os governos. E aí é que a gente tem atuado bastante. Não, eu acho que faz toda a diferença. E também quando você fala aquilo de a gente ter um impacto maior, meio que quando você não tem essa iniciativa privada junto com a política pública, você não tem escala, né? Você não consegue chegar para todo mundo, né? Quando você tem... Porque, assim, pode fazer diferença, você falou, para uma população, mas você não vai mudar o Brasil fazendo um projeto isolado. Você vai fazer uma coisa legal. Mas que não é... E é até engraçado, que eu acho que é uma conversa agora de todos, de toda iniciativa privada. Eu vi uma entrevista do Castelo Branco, da Petrobras, falando de cidadania corporativa, né? Que eu acho que é muito o que você falou de protagonismo, de participação. A empresa saber que só entregar o dinheiro
não é suficiente. Né? É preciso entender o processo que você falou daquela colaboração. Eu vi também outra coisa que eu queria puxar, porque como eu sou palestrante de atualidades, eu tenho que puxar isso para os atuais, né? Como, por exemplo, no caso da Índia, aquele grande, né, bilionário que faz parte do Giving Pledge, ele mudou o cadastro das pessoas, né, pela digitalização, ele fez com que todo mundo recebesse um dinheiro rápido do governo. Então, todo esse know-how da iniciativa privada é muito poderoso. Né? E precisa de alguém que seja meio maestrina para juntar esses lados, porque esses lados às vezes não estão se comunicando, né? Então, eu acho esse trabalho incrível. Agora, eu acho que a outra próxima pergunta a gente já respondeu, que é que vocês fazem essa ponte mesmo entre o privado e o público, que esse é um mecanismo para tornar as soluções mais efetivas e duradouras. Eu acho que isso foi o que você falou agora. E gerar impacto. A gente só gera impacto quando você consegue fazer esse match e somar. Eu acho que é isso, a gente já respondeu. Agora, outra coisa. Muitas pessoas têm se mobilizado para entrega de cestas para a população mais vulnerável. A gente está vendo isso. Que isso é maravilhoso, né? A gente vê o trabalho de muitas ONGs e tal. Mas, em alguns casos, a pessoa recebe a cesta, mas não tem gás para cozinhar os alimentos. E eu vi que essa foi uma das suas bandeiras, né, no Comunitas. A importância da transferência de renda. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Lisandra, esse é um tema assim, porque logo que começou a pandemia, a gente ajudou São Paulo a modelar lá a transferência de renda e já foi copiado agora em vários estados. Eu acho que para mim é mais do que isso, eu sou defensora da transferência de renda, por vários conceitos. Primeiro que eu acho que você consegue levar um benefício com dignidade, sabe? Você dá o direito a essa mãe, ela escolher o que ela vai comprar, o que ela vai colocar na casa, todo mundo quer isso. Eu brinquei, você falou do Edu, do Gerando Falcões. E aí, quando ele estava pensando como é que ia fazer, eu falava, vai na renda, vai na renda. E aí eu dei um exemplo para ele que ele falou que marcou, que era o seguinte, é a mesma coisa você chegar no restaurante, vamos aqui falar para a nossa bolha, e alguém chega lá e fala assim, eu não tenho aqui o menu porque eu escolhi o que você vai comer. Por que a gente tem que imaginar que você tem que determinar? Não tem diferença de custo, a logística é muito mais complexa. E vou dizer aqui para você, gente, cesta básica, você nunca vai acessar o cadastro, por exemplo, de pobreza. Você vai sempre depender ou de uma organização social, ou de uma prefeitura, ou de um líder político que está naquela comunidade. Você nunca consegue colocar lá naquele endereço daquela comunidade, lá em cima, entregar aquela cesta. Então, eu acho que tem uma questão de logística complexa, tem uma questão de dignidade e tem um outro aspecto que é economia. Se a gente está falando que a gente está tendo um impacto econômico muito grande, quando você faz a transferência de renda, você fortalece essa economia local. E ela é muito importante que você fortaleça todo até esse ecossistema local nessas comunidades. Então, assim, qual foi o nosso desafio de modelagem? É que nós temos cadastro de pobreza. Como é que você vai acessar essas famílias? Você tem esse cadastro. Ele nunca pode ser usado pela sociedade civil ou por uma entidade de, vamos dizer assim, de utilidade pública, de interesse público. Somente governos podem usar o cadastro. Então, por isso que a gente modelou, no caso, a renda merenda, que é usar o dinheiro dos governos, da merenda, para esses alunos que estão em casa. E junto com esse programa, a gente pode hoje acoplar recurso privado. Então, o que nós fizemos foi selecionar as famílias mais vulneráveis e aí a gente está dobrando o recurso do governo. Então, ao invés de você dar a cesta básica, a gente dobra o recurso e essa mãe recebe. Então, assim, tem umas coisas também que a gente fala assim, a gente não sabe onde está esse cadastro e quem são as famílias mais pobres. Sabemos sim. Podemos ter problema, o cadastro ainda pode ter desafio, mas existe uma política. Deve ser melhorada? Deve ser melhorada. Mas acho que tem formas da gente colocar. E eu acho que eu super estou apostando que essa pandemia vai deixar alguns legados. Um dos legados é isso. No momento como esse, ficou muito evidente a fragilidade que nós temos nas nossas políticas sociais. Total. Que elas não são ágeis, são antigas, são despreparadas. É isso. Então, acho que, quer dizer, a gente são tem que realmente... Total. Então, acho que assim, eu super defendo e tenho feito até alguns grupos nesse sentido da gente. Uma das coisas que a gente tem que deixar como legado é isto, é que um programa de transferência de renda tem que ser mais efetivo. Nós temos muitos benefícios picados, governo federal um, governo estadual outro. Gente, é uma política social, esse cidadão é o mesmo, é o que você mencionou. O que a Índia fez? É um cadastro único e todas as políticas sociais vão nesse cadastro, que acabou sendo o documento de identidade. Então, imagina que dignidade é essa. Até o teu documento é com isso, entendeu? E você abre o banco, você faz o que quer. Outra questão que eu acho que está muito aí também evidente com essa questão de transferência de renda é que a gente fala de políticas analógicas no momento que a sociedade é toda digital. Então, quando você vê o Gerando Falcões conseguiu rapidamente fazer um cartão e distribuir, você está vendo lá o governo a dificuldade que ele tem com isso. Mas é porque nós falamos em políticas analógicas.
Então, acho que isso também vem muito forte e eu aposto na transferência de renda como um instrumento para impulsionar isso, para que a gente tenha de uma maneira mais efetiva. E olha, gente, todos nós aqui, não adianta ter várias transferências, tem que ter uma que seja digna e que seja efetiva, né? Não, eu amei quando eu vi que era uma das bandeiras de vocês, né? Porque eu vejo, eu não sei se você deve conhecer o Data Favela, né? Que é do Instituto Locomotiva, que é como se fosse, eu sempre falo para as pessoas, é um IBGE das favelas, né? A gente tem quase 14 milhões de pessoas morando em favela, e o Renato Meireles, ele fala, né? Que as mães, por exemplo, você pode receber 3 cestas numa família, mas você não tem dado para a criança fazer a aula no celular, você não tem gás. Então, assim, é o que você falou, a mãe, ela sabe exatamente o que ela precisa. Você pode ter certeza que ela vai gastar no que ela precisa, né? E quando você fala também, outra coisa que você falou que eu achei bacana, da economia local, 78% das empresas que estão nas comunidades, elas não têm CNPJ. Ou seja, elas não vão receber auxílio emergencial. Então, assim, elas vão quebrar, ou esse dinheiro tem que circular lá dentro. Então, assim, a importância dessa transferência de renda para chegar em todo mundo. Você vai ter um efeito não só na pessoa que vai receber, mas você vai ter um efeito na comunidade local, né? O dinheiro vai circular, né? Isso que é tão importante. É isso aí. E, Alessandra, só para a gente dar dica, tem assim, várias maneiras hoje das pessoas apoiarem, então, como transferência de renda. Você vê as organizações, a gente citou aqui, mas tem várias. A gente conseguiu modelar como política pública que você dobra. Então, acho que assim, é um esforço hoje, acho que isso está ficando muito evidente a partir desse período agora da pandemia, que é a gente tentar levar mais renda, não desprezando todo o esforço da cesta básica, não é isso. Mas é uma ajuda hoje que ela é muito mais efetiva. Não, eu acho que tudo é válido. E outra coisa que eles falaram também é que quando a gente faz a doação da cesta básica, a gente não pensa na logística. E muitas vezes, para você receber a cesta básica, você contamina, né? A pessoa tem que sair da comunidade, tem que pegar. Então, tem muitas coisas que eu acho que, assim, a ignorância, você saber que a gente não sabe o que se passa, é tão importante, né? E você dá esse protagonismo para quem está lá dentro é muito importante. Eu acho que é essa mesma cabeça da transferência de renda, que essas pessoas sabem o que elas estão fazendo, elas sabem o que elas precisam, né? E aí, outra coisa que eu ia perguntar para você, em um país que nem o nosso, né, com tantas questões urgentes, como que a gente estabelece prioridade? É uma pergunta difícil, mas eu acho que é possível. Acho que primeiro que assim, essa prioridade ela pode ser entendida de várias formas. Quando eu vejo, por exemplo, no caso da política pública, acho que a gente tem uma prioridade realmente que é social. Não tem como. E eu vejo até, no caso, a economia como impacto social. Para mim, essa é a agenda. A gente, quer dizer, acho que hoje a desigualdade social ela está sendo muito mais cruel, até mesmo para a economia, do que qualquer outros indicadores. Então, para mim, essa é a prioridade. Mas ela é entendida como uma coisa realmente, vamos dizer assim, mais ampla. Não é somente esse benefício de vulnerabilidade. A gente tem um problema muito sério de empregabilidade, a gente tem um problema muito sério de estrutura até sanitária em várias comunidades. Então, o nosso pacote ele é amplo, ele não é pequeno. Mas acho que, de certa forma, o que está também ficando muito evidente é que nós estamos sendo muito lentos ou pouco eficientes nessa agenda. Então, para mim, a prioridade hoje está do país realmente dizer o seguinte: se eu quero ser um país desenvolvido, eu tenho que realmente agarrar. E nisso, eu acho que a educação vem também à esteira, porque a gente tem que gerar oportunidades. E a agenda que gera oportunidades é a educação. Então, se você me falar, a gente está fazendo esses controles agora de flexibilização, a área que a gente mais tem se dedicado a olhar são os protocolos de retomada da educação. Porque assim, é uma das agendas que mais hoje, vamos dizer assim, estão me preocupando. Porque nós vamos ter um impacto de aprendizagem desse período, porque as comunidades mais vulneráveis estão tendo mais desafios até desse acompanhamento, isso quando tem a educação à distância. Nós vamos ter um impacto possível de evasão, em especial dos jovens, porque se você está com as famílias mais impactadas, esse jovem vai procurar o trabalho, ele não vai priorizar a escola. Então, a gente corre um risco sério no país da gente ter um retrocesso muito grande da educação. Então, se a gente não estava avançando em passos como a gente precisava, ainda tem um retrocesso, isso em comparação para a gente como competitividade é um risco tremendo. Então, além disso, eu acho que nós vamos ter que ter aí benefícios de incentivo para essa retomada dessas crianças na escola. Então, se eu puder te responder, eu acho que essa agenda da desigualdade ela é a prioridade, sendo que o veículo tem que ser educação. E essa educação pensando como é que você possa gerar benefícios de incentivo e manutenção dessa criança, desse jovem na escola.
Por isso que, por exemplo, transferência de renda unida à educação dá um parzinho muito perfeito. Maravilhoso. Porque você pode criar esse incentivo para a família, dizer ao aluno na escola isso ter o benefício e, de certa forma, a gente minimizar esse impacto que a gente possa ter na educação. Então, assim, chamo muita atenção. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que observar é o quanto o Brasil vai ter respostas para que o prejuízo na educação não seja tão grande, porque talvez seja a área mais impactada, ou a agenda mais impactada. Só para a gente voltar, esse não era a proposta do Bolsa Escola quando existia, Regina? Não. O Bolsa Família começou como Bolsa Escola. Eu acho legal a gente falar disso, né? Porque era uma coisa que, assim, você precisa criar incentivo. É como se você estivesse pagando as famílias, né? Para deixar essa criança na escola. Porque tem um custo, uma coisa de economia, né? Tem um custo de oportunidade para a família, né? Deixar a criança na escola, a família que está naquela coisa de sobrevivência, para eles custa caro, né? Que essa criança vá para a escola. Elas não vão ver o benefício agora. E aí Você conhece a Melinda Gates, que é casada com o Bill Gates? Ela sempre fala, né? Ela fala assim, a família mais humilde é uma questão de sobrevivência. E nessa sobrevivência, você precisa pagar essa mãe para deixar essa criança ir para a escola. Eu acho que é uma ideia maravilhosa. Assim, acho que tem que ser. Porque a gente está concorrendo. A gente está concorrendo com essa desigualdade. E aí dá para entender, num desafio, quer dizer, se a gente já tem um percentual grande de jovens que não ficam na escola, imagina agora com esse desafio. Então, assim, se eu puder colocar assim, acho que a gente teve essa primeira fase, eu falo que talvez assim, nós vamos por ondas. Como são muitas necessidades, então teve aquela necessidade imediata desse atendimento, vamos dizer assim, à vulnerabilidade social. Eu acho que a gente tem que começar a colocar essa agenda da educação também como uma prioridade, porque ela vai impactar várias outras. E ela que vai permitir realmente que a gente coloque, talvez, aí, oportunidades para diminuir essa desigualdade. Então, o tema da educação, para mim, hoje, ele é prioridade nessa esteira da gente pensar que não podemos, quer dizer, potencializar as desigualdades pós-pandemia. Não, eu acho também, é engraçado que alguém falou isso, acho que foi a Luísa Trajano. Ela falou, o vírus não é democrático. Você pode todo mundo pegar, mas um vai enfrentar isso sem nenhum num barco, né? E o outro vai enfrentar isso num navio de luxo. Então a gente está mostrando isso, né? Você ficar em quarentena é um privilégio, né? Antes de tudo, né? Não é? Tem muitas pessoas que não vão ter o que comer, então é separar isso, né? E eu acho que uma pergunta que eu queria fazer, que nem estava aqui, eu acho que a educação é a única maneira de você diminuir desigualdade, né? Que você falou que é como prioridade. Como a gente consegue trazer uma coisa que é de longo prazo para uma coisa eleitoreira de curto prazo, né? Porque assim, como é que a gente incentiva os políticos a terem que abraçar essa causa? É um desafio, porque é isso mesmo que você falou, como o resultado ele não é de curto prazo, ele não entra na agenda prioritária. Esse é o nosso desafio. Não. Toda agenda que não é de resposta imediata, ela não entra como prioridade. É o caso do saneamento básico. O saneamento básico fica escondido, então, assim, realmente ter prioridades. Eu acho que é aquilo que a gente estava dizendo, a gente estando mais próximo dos governos e daquilo que a gente possa estar atuando. Eu acho que no caso da educação, ter transparência desses indicadores já é uma maneira da sociedade participar mais. Então, acho que na educação hoje a gente precisa muito disso. Quando você coloca lá resultados de escolas e tudo mais, isso faz com que a sociedade possa enxergar isso e fortalecer as políticas. Então, acho que a gente tem uma agenda de transparência de resultados na educação que seria muito benéfico até para uma participação maior da sociedade. Eu acho que esse pós-pandemia, nós vamos manter ainda uma demanda muito grande de apoio a projetos sociais. Isso aí a sociedade vai estar sendo aí muito demandada. Eu acho que ter esse olhar de como é que você consegue apoiar um projeto que tem educação como prioridade é também o papel nosso. Porque se a sociedade não coloca também a educação como prioridade, não basta a gente dizer que é prioridade só do governo. Não, é de todo mundo. É a causa, né? É a causa. Todos, né? É a causa. E veja, Alessandra, como nesse momento a gente tem ouvido falar pouco de desafios na educação. Então, por isso que, por exemplo, assim, na oportunidade que você tem, até de conversas, não deixe de priorizar esse tema, porque não dá para a gente falar isso no final do ano, quando a gente vai perder, talvez, aí uma turma grande. A gente tem que começar a falar agora. Não, o que pode ser feito, né, para tentar minimizar, porque vai fazer diferença, né, Regina? Assim, eu aposto que numa bolsa escola que junte vários benefícios e que seja um incentivo. E isso é o que a gente está tentando estimular vários governos, que pensem nisso. Então vamos nessa campanha, Regina, conta comigo. Bolsa Escola, com certeza. Educação é a minha causa, porque a gente fala, quando a gente fala de
terceiro setor e tal, eu sempre falo, você tem uma causa, você só precisa descobrir, né, qual causa é essa, né? O IDES tem até aquele questionário, né, de descubra a sua causa. Fazendo uma propaganda aqui, o IDES tem um questionário que você vai lá. Eu acho que até para quando você faz doação, é bom você concentrar em alguma coisa que te move mais. A mim é a educação, porque eu acho que é o caminho. Você vê a vida das pessoas mudando pela educação, a vida de famílias mudando pela educação. É tão legal. E é a única forma de você ter um voto mais consciente. É a única coisa que vai afetar tudo. Né? Só que tem essa coisa do longo prazo, né? Que a gente vai ter que trazer essa urgência de algum jeito para um prazo mais curto, né? Então, essa que é Alessandra, você falou uma coisa muito legal que eu queria chamar a atenção. Eu acredito muito nisso, que a gente tem que sempre eleger causas que façam sentido com a gente. Porque quando você elege, não é só o recurso que você está doando. Você vai querer apoiar aquela causa. Isso, para mim, é fundamental. Você pensar na causa que te move e aí você fazer. Então, nesse momento que está dizendo, escolha uma coisa que realmente seja uma causa que te move. Porque você vai fazer muito mais. E não é só recurso financeiro. E a sua ajuda é mais efetiva, até porque você não vai ficar pingando, né? Mesmo que seja financeiro, você fica pingando aqui. Porque eu acho que, assim, a gente falando de terceiro setor e de ONG precisa de previsibilidade, precisa de perenidade. Não adianta você doar um monte um mês, depois não doar mais, não quer saber, não querer se envolver. Eu acho que, para mim, é educação, mas cada um tem a sua. Tem gente que pode ser violência, tem gente que pode ser saúde. O importante é você encontrar, né? E formas de você poder ajudar. Agora, outra coisa. Uma vez, e eu acho que isso é muito também do que te motiva, Regina, uma vez entrevistei uma empreendedora social super querida e ela me falou que ela odeia a palavra beneficente. Ela falou assim, ela me disse que a gente precisa sair desse modo. Ajuda pontual, eu vou lá num jantar beneficente para assumir o protagonismo. Como a gente vai trazer essas pessoas para esse protagonismo? Posso colocar mais uma palavra aí, talvez, nesse grupo teu? Que é horrível. Excluídos. Quem que tem o direito de determinar que alguém é excluído de alguma coisa? Não existe. Então, a gente parte do princípio que tem um grupo lá e um grupo cá. E essa questão que você está colocando pontual, toda doação pontual ela faz bem para aquele que está doando, não necessariamente para aquele que está recebendo. Então, aí para o que te move? Para eu dizer que aquilo foi bom para minha consciência? Eu acho que a gente já passou disso. E a sociedade brasileira já passou disso. E o que é legal, essa nova geração vem com um mindset diferente. É um mindset de participação. Por exemplo, Alessandra, nós fizemos uma campanha que era pelos respiradores. Logo quando começou o desafio e conseguimos... Bombou essa campanha, tá? Bombou. Bombou. Todo mundo ajudou, eu sei. Obrigado. Mas foi um pouco isso. Eu vendo o desafio, eu tenho que conseguir respirador. Bom, no final de semana, ficamos lá 24 horas, todo mundo conseguiu. Um monte de gente que eu conheço, Regina, dependente da doação, eu vi muita gente mobilizada. Então, gente que faz joia, doando a joia para o sorteio, gente que faz não sei o quê, doando não sei o quê. E eu participei de vários, mas acho que assim, as pessoas se mobilizaram mesmo. Foi. E o que foi legal quando hoje me perguntam, Regina, por que foi tão rápido? Foi uma coisa assim, primeiro que eu percebi, era uma geração mais jovem que vinha doando. Eu tenho assim grandes grupos ou famílias que a doação começou do jovem e que ele foi falar para o pai, eu já doei, você não vai doar? Então, você vê que tem uma questão de mindset muito mais participativo por causas. Era uma causa que chamou muita atenção da sociedade naquele dizer o seguinte, olha, eu vou ali... E a gente fez tudo isso para critério público, hospital público. Então, era um momento que ele estava dizendo, os respiradores estavam sendo comprados pela rede privada. Mas, gente, não é a rede privada só que a gente precisa. Então, era uma causa muito concreta, com critério, junto com a política pública. Olha, você vê como a gente conseguiu juntar tudo isso. Mas acho que era isso. E tinha uma forma de participação. Então, acho que isso é muito efetivo. Então, acho que a gente tem essa geração. Segundo que a necessidade no Brasil é tão grande que tem que ter impacto. E quando você faz uma doação pontual, o teu impacto é pequeno. Então, se você quer ter impacto, pense numa coisa que seja realmente mais perene, como você mencionou. Eleja uma causa e participe dessa causa. Então, assim, não sou nada contra essas coisas pontuais. Eu acho que a gente tem necessidade, tem gente que faz um trabalho bonito, mas não é o tipo de projeto que eu defendo ou que me mobiliza. A gente, quando fala que é empreendedor social, você tem que estar mobilizado para querer fazer aquilo. Então, isso não me mobiliza. Então, eu acho que... Mas acho que, assim, são perfis, acho que a gente está num outro momento de maturidade. A Comunitas faz uma pesquisa anual medindo investimento social e as formas de participação, já há alguns anos. E a gente tem percebido mesmo isso, até quando você mencionou isso da cultura mais corporativa cidadã. A gente parte hoje
de algo mais perene. E até porque, até que eu vou aqui provocar um pouco você, Alessandra, há alguns tempos até, vamos imaginar o trabalho voluntário, é um pouco também por isso. Quem já não teve aquela chamada de dizer o seguinte, tem uma organização que cadastra quem quer ser voluntário e que vai tentar olhar onde você pode fazer o trabalho voluntário. Isso hoje já é menor, já foi muito maior no país. Por quê? Eu não acredito mais que a gente tem aquele momento de dizer agora eu sou voluntária, agora eu vou fazer o bem. Agora eu vou eleger uma causa. A gente faz isso hoje tudo muito no conjunto da tua vida. Então, você trabalha numa empresa que você admira e que você tenha ambiente de poder exercitar, por exemplo, apoiar uma causa. Você interage com seus amigos em valores comuns que falam o seguinte, bom, eu vou somar com ele. Então, hoje é tudo muito junto. Não tem aquilo, ali é a Alessandra voluntária, ali é a Alessandra profissional. Aqui, não, a Alessandra ela é a mesma. É o PJ com a PF, né? É isso, é isso. Então, por isso que doações pontuais não representam isso, porque não é aquele momento exclusivo. Você é. E você é em todos os setores, em tudo que você faz. Não tem como você dizer que no profissional você é diferente de como você age. E acho que eu isso duvido é muito dessas legal. pessoas. Quando as pessoas falam que elas são uma no PF, uma no PJ, eu não acredito. Eu falo assim, não, tem alguma coisa estranha aí. Né? É a mesma coisa em casa, mãe, né? E é interessante isso, porque assim, como a gente está vivendo esse mundo digital, tem gente em crise e tudo mais, mas assim, o que está muito evidente é que a gente acaba dando exposição à nossa essência. É isso. Total. E essa essência mostra isso, quer dizer, se você é uma essência completa ou se você é uma essência, né, em alguns setores. Mas eu acho que o que é legal hoje é a gente imaginar isso. Então, assim, muito legal o trabalho voluntário, mas acho que a gente pode ser voluntária no trabalho, aqui o que a gente está fazendo, é tudo. Então, assim, você tem incorporar, né, de uma forma mais... não colocar só aquele jalequinho aquele dia, sair, voltar e deixar lá. Não, é uma coisa maior. Eu acho que, assim, até quando você fala de tudo, né, que a gente tem que incorporar isso, eu estou com uma camiseta, ó, vou mostrar aqui que não dá para aparecer, que é uma camiseta chamada Choose Positivity, que foi uma iniciativa de uma marca, 100% vai ser doado para uma campanha de alimentação, para as pessoas mais vulneráveis. Legal. Até o que a gente veste tem uma mensagem, né? A gente vê que a moda também ela também movimenta tantos empregos e tal. Por que a gente não vai escolher uma empresa, comprar alguma coisa que vai ter um retorno, que vai envolver uma cadeia, né, de produtividade? Eu também vejo uma coisa mais holística, não uma coisa só pontual, né? Eu acho que isso é bacana. E eu acho que vai ter uma mudança do consumidor até nesse sentido, cada vez mais forte. Também acho. E acho que esse momento nosso está evidenciando muito isso. E eu vejo assim, até pelo meu círculo, eu vejo pela minha filha, eu vejo nesse momento, quando foi, então, por exemplo, que você está dizendo para ela, uma camiseta como essa é o que ela estava procurando todos esses dias. Então, é uma menina de 13 anos, mas eu acho que é um novo comportamento mesmo que vem, e vem para ficar. Eu também acho. É irreversível. Nisso eu sou otimista também. Eu acho que é uma coisa que a gente não vai voltar para trás. Eu acho que a gente só vai avançar nesse sentido. Agora sim, eu acho que a gente já falou um pouco dessa última pergunta. Você acredita, eu acho que você acredita, que a gente vai sair dessa crise mais consciente do nosso papel como cidadão? Eu acho que sim, né? Acho que sim, porque a gente está tendo a oportunidade de exercitar de uma maneira muito forte, né? Acho que todo mundo está muito comovido. Às vezes eu ainda me choco, viu, Alessandra? Às vezes tem ainda grupos que às vezes você fala assim, não, mas aqui na minha bolha está controlado. Mas não é uma minoria. Acho que a sociedade está super mobilizada, entendendo o que é esse desafio. Eu acho que sim. O que eu torço é que os governos estejam mais abertos para aproveitar esse tipo de participação. Que eu acho que não é uma mudança que vem só da sociedade, a gente também tem que ter governos com modelagens mais claras, transparentes, que possibilitem esse tipo de participação. Então, eu acho que esse legado está sendo quase que forçado a acontecer, porque você vê, o governo não está conseguindo fazer nada sozinho. Não. Depende. Não. Então, eu acho que esse legado vai ser muito legal. Eu aposto muito nisso, que esses governos tenham políticas mais transparentes para poder ter esse tipo de apoio e benefício. E que eu acho que é um legado também que já está acontecendo e que eu super aposto. Da gente ter trabalhos mais coletivos. A sociedade civil, normalmente, ela é muito participativa, mas ela faz por ela. Cada um com o teu projeto, o teu território, e vou lá. E o que a gente está vendo agora é organizações se unindo. Plataformas fazendo captação, mobilização conjunta. Força-tarefa, né?
Isso vai ser união para isso, união para aquilo. Então, acho que assim, isso vai ser um legado muito legal com a sociedade. Se a gente imaginar, a gente estava até no momento que a sociedade civil muito enfraquecida, muito criticada. Então, acho que a gente vem para um momento de dizer, não, ela tem um papel, que é o papel dela, que é fundamental, e que ele pode ser muito mais forte se a gente tiver esse tipo de união. Então, eu acho que esse é um legado que vai ficar muito forte, que eu espero muito que ele cada vez mais seja fortalecido. Tomara, Regina. Eu vou olhar aqui as caixas de pergunta, porque tem um monte de pergunta para você. Deixa eu ver assim, qual que eu posso falar. Peraí, vocês acham que devido a uma vocês acham que devido a uma recessão que possa vir, há algum risco das empresas privadas cortarem verbas de apoio ao terceiro setor? Um beijo para você, Regina. Mandaram um beijo para você. Acho. E acho sim. Acho que a gente está tendo. Eu tenho falado isso para algumas organizações sociais, que até que precisam se planejar e organizar. Eu acho que tem hoje uma oferta de apoios grande em virtude do Covid e que não vai se manter. Então, acho que tem esse desafio, mas eu acho que assim, é um momento que todo mundo tem que se reinventar. Eu aposto muito que uma organização que tenha um papel efetivo, ela, de certa forma, ela atravessa e vai ter a sua sustentabilidade, menor, maior, mas se ela tem um papel efetivo. Mas só por manter a organização, não. Então, eu defendo muito isso. A sua efetividade é que lhe garante a sua sustentabilidade, não é o dinheiro. O dinheiro vem depois. O recurso vem depois. Mas eu acho que a gente vai ter assim e não é um período curto. Eu também isso a gente já começa a sentir. Tá? E eu acho que isso é um alerta para as organizações. É um alerta. Não adianta esperar. E todo mundo está tendo que se reinventar. Eu acho que também isso é uma oportunidade de pensar em se reinventar, em políticas também, acho que diferentes, mais inovadoras. Tem um desafio, mas eu sempre vejo positivo. Mais eficiente. Se unirem. Eu acho que tem coisas aí legais as organizações fazerem em conjunto. Unir até mesmo estrutura física. Você vê que é uma coisa, estrutura física, estrutura financeira, estrutura de serviços. É pouco isso compartilhado entre as organizações sociais, serviços. Você pode compartilhar serviços. Então, acho que a gente tem aí uma oportunidade de se reestruturar. Não, do mesmo jeito que as empresas que fazem M&A, elas dão uma enxugada, né? Fusões e aquisições, talvez a gente tenha que usar todo esse know-how aí de fusões e aquisições para a gente não perder algumas organizações, né? Porque pode ser que no final a gente perca. Deixa eu ver se tem mais alguma que a gente tenha tempo de fazer. Deixa eu olhar aqui. Resiliência, nessas famílias vulneráveis tem muito problema. Então, nessas famílias vulneráveis tem muito problema de dependência de química e de álcool. Quando você decide doar o dinheiro ao invés de cesta básica, como saber, né? Porque as pessoas têm muito essa questão, como é que eu vou saber se o dinheiro vai para uma coisa importante? Olha, todas as pesquisas mundiais, inclusive o Banco Mundial tem uma vasta documentação sobre isso. O dinheiro que vai para a mãe prioriza. Pode ter ali alguma coisa que escapa, é muito pequeno, é um percentual muito pequeno que não compensa a gente generalizar como isso é difícil. Então, ela fala assim, mas vai vender a cesta básica se fosse para vender. Então, não é o problema da transferência de renda. Mas por que você tem Bolsa Família, Bolsa Escola? Sempre todas as políticas sociais são direcionadas às mulheres. Porque a mãe é a líder da família e ela que, em geral, é segura e em especial, população de mais baixa renda, você tem uma liderança muito forte de mães sozinhas e elas tocando ali a sua família, né? Então, assim, eu acho que isso é um percentual muito pequeno, não sou eu dizendo, gente, são aí trabalhos, pesquisas que documentaram tudo isso. Então, não vamos chancelar que a transferência de renda não é boa porque alguém vai comprar bebida ou vai comprar outra coisa. Eu concordo com você e a gente faz a propaganda do Mães da Favela, que é uma iniciativa da CUFA, que eu acho que é exatamente essa cabeça. A mãe, gente, assim, e até porque, só para dar um outro comentário sobre esse tema, seguinte, o Grameen Bank, né, que é aquele banco de microcrédito do Mohamed Yunus, nasceu só emprestando para mulher, nunca nenhuma deu calote. Então, assim, fiquem tranquilos, que assim, a ideia prosperou porque as mulheres não dão calote, as mulheres, uma paga se a outra não puder. Então, assim, eu também acho, tô com você, eu acho que não tem nenhum... Se for uma coisa ínfima que não é relevante na amostra grande. Acho que... e esse problema que a gente tem não é só das famílias mais vulneráveis, né? Qualquer nível social. Então, não vamos aí, mais uma vez, chancelar que lá é assim. Não é. Né? Não é. Não é. E as mães fazem um trabalho hercúleo, né, Regina? A gente sabe que elas seguram uma onda que a gente... eu como mãe, eu olho o que essas mulheres devem estar passando, eu só tenho que admirar, né? Você tem que passar uma esperança, ainda passar uma energia boa para os seus filhos, que é o mais difícil. E falando... É uma lição. Infelizmente, a gente vai ter que fechar, porque senão a gente não consegue gravar live.
E tá tanta gente pedindo pra gente gravar, então a gente não pode perder esse conteúdo. Regina, eu vou mandar você falar mais, eu vou te puxar mais, tá? Para você dividir toda essa experiência com a gente. Muito obrigada pelo seu tempo. Que a gente faça dessa uma corrente do bem que não acabe com o fim da pandemia, que a gente consiga evoluir como sociedade, como cidadão, tá? Então eu vou continuar te acompanhando, a gente vai continuar se falando. Um beijo para vocês e quarta-feira, Carola Matarazzo, dando prosseguimento aqui nessa nossa super série. Um beijo, Regina. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada a você. Tchau, tchau.